novamente estou aqui para mediar a continuação da aula passada, a aula direcionada aos alunos do 9º ano sobre tipos de argumentação, ou seja, estratégias argumentativas. Sou Beatriz Ferreira, professora de língua portuguesa. Vamos lá? Continuação, estratégias argumentativas, 9º ano. Antes de mais nada, vamos relembrar novamente aqueles objetivos que mencionei na aula anterior, tá certo? Reforçando, é importante que vocês sempre finalizem a aula verificando se realmente atingiram aos objetivos propostos, tá certo? Então, como objetivos, novamente nós temos reconhecer a importância desta argumentação e da reflexão nos processos comunicativos. E quando eu digo processos comunicativos, estou falando dos gêneros textuais, estou falando dos diversos contextos de comunicação, seja na linguagem oral, seja na linguagem modalidade escrita, tá bom? Conhecer os vários tipos de argumentação, utilizar os tipos de argumentação na forma oral e escrita. Aula anterior, nós vimos 3 tipos de argumentação. Nesta aula, nós vamos verificar com mais detalhe a argumentação por exemplificação, o argumento de princípio e o argumento por causa e consequência. Foram justamente os 3 tipos de argumentos que faltaram nós vermos na aula anterior, tá certo? Então, dando continuidade, o argumento por exemplificação. Como é que nós podemos construir este argumento para darmos a defesa de uma ideia ou defender um ponto de vista? Como falei na aula anterior, normalmente a defesa dessa ideia, a defesa de um ponto de vista ou a defesa de uma tese, ela está rodeada de argumentos para que eu consiga convencer meu leitor do que eu realmente estou falando, para que eu consiga prender a atenção do meu leitor e fazer com que ele, ao final do meu texto, por exemplo, um artigo de opinião, diga: realmente, este autor está falando a verdade. Esta tese ele conseguiu comprovar muito bem e nisso que ele falou eu acredito. Quando chegamos a esse nível é porque realmente conseguimos utilizar adequadamente as estratégias argumentativas. Aqui no argumento por exemplificação diz o seguinte: dar exemplos com base em uma situação que pode ser real ou fictícia que comprovem o seu ponto de vista. Deixa o texto mais persuasivo e convincente e, ainda, mostra ao leitor que você tem propriedade acerca do que está falando. Então, se eu estou defendendo um certo tema social, vamos utilizar o tema da aula passada, a importância de manter o isolamento social para ultrapassarmos esse contexto. Se eu estou defendendo isto e utilizo um exemplo em meio à argumentação, eu vou reforçar o que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou exemplificando para o meu leitor aquilo que estou querendo defender. Mas vamos verificar um outro exemplo que vai mostrar direitinho como se constrói o argumento por exemplificação. Em situação fictícia, uma mulher deixa a agência bancária após realizar um saque, sai a pé, pois o carro ficou estacionado próximo ao local que ela estava. Logo ela é abordada por 2 indivíduos armados que roubaram sua bolsa, levando dinheiro, celular, documentos e outros pertences. Vejam que esta parte, este período que eu acabei de ler, ele está destacado, justamente mostrando um exemplo que o autor deu em seu artigo de opinião para defender a sua tese. E qual é a tese neste exemplo que eu trouxe para vocês? O autor tentou defender que os assaltos no Brasil, a violência está aumentando cada vez mais, até em cidades de médio porte. Então, para defender, ele se utilizou de um exemplo fictício, mas um exemplo que é propício à realidade, que é possível de acontecer e que acontece, que nós sabemos que acontece. Reforçou a argumentação dele? Sim, reforçou, porque ele detalhou, ele exemplificou.
com uma situação fictícia, mas que ocorre sim na realidade. E então ele conclui a sua argumentação dizendo o seguinte: essa é uma realidade que infelizmente já pertence inclusive às cidades de médio porte, nas quais os moradores convivem diariamente com insegurança. Uma nova realidade que nos impõe a urgência de mudar hábitos diante da inércia do Estado em promover mais tranquilidade às famílias, mas que também levanta questionamentos tão profundos quanto pessimistas, como a segurança pública no Brasil já é uma batalha perdida? Então veja como o autor deste artigo de opinião concluiu esta parte argumentativa. Ele concluiu com uma indagação, com uma pergunta ao leitor. E para o leitor conseguir se encaixar, ele utilizou um exemplo fictício, mas propício à realidade, que realmente acontece. Vamos ver um exemplo de argumento por exemplificação de maneira real, um exemplo realmente tirado do nosso contexto, que aconteceu, que ocorreu. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo, em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais, infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, aqui ele está defendendo que fatores socioeconômicos, questões políticas, fazem a sociedade se mobilizar a ponto de montar reivindicações, manifestações sociais. E para defender isto, ele trouxe o exemplo de quê? Da Revolução Francesa. Tem exemplo melhor que este para defender esta tese, um exemplo de um fato que realmente é conhecido pela maioria, um fato que está na história e bem conhecido. Para reforçar essa tese, portanto, ele utilizou o argumento por exemplificação de um fato. Aqui nós temos argumento de princípio. Como é que nós vamos construir agora este argumento de princípio? Lembrando, pessoal, todos os tipos de argumentos, eles são utilizados para persuadir, para fazer o leitor acreditar na tese, certo? Que estou a defender, para fazer o leitor se convencer de que o que eu estou falando é realmente a verdade. Ora, quando você fala, você quer que o outro acredite no que você está falando, e para você fazer o outro acreditar, o que é que você faz? Você utiliza-se de estratégias argumentativas nos atos de fala. Porém, muitas vezes não percebemos, porque não conhecemos essas estratégias tão preciosas que a língua nos oferece. Então, vamos lá. Argumento de princípio. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos, são expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. Exemplo, no caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por 1.000 habitantes, entre homens jovens de 15 a 24 anos. O índice sobre a incríveis 95,6 por 1.000 habitantes. Então, aqui ele está defendendo já a tese que ele me dá no início do argumento. Ele me diz no início do argumento, a opinião dele, o seu ponto de vista é o quê? É que, no caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave.
E por que está assumindo, né? Por que está elevado? Porque como é que ele comprova isto que ele falou? Ele traz um dado da realidade, do IBGE, um grande centro de pesquisa, e contra fatos não há argumento. Como é que o leitor vai contra-argumentar, vai dizer que não é isso, se ele está apresentando um dado estatístico que realmente é real, é uma pesquisa, é fruto, sim, da realidade. Então, isto é mais uma estratégia argumentativa poderosíssima que nós podemos utilizar na produção de diversos textos, mas textos esses que pedem a argumentação como aparato, como alicerce, para reforçar nossa ideia. Argumento por causa e consequência. Este tipo de argumento considera-se que a conclusão ou a tese deve ser aceita através da causa e da consequência dos dados apresentados. Exemplo, o consumo de bebida alcoólica entre jovens deve-se ao fato de que a eles normalmente a bebida é oferecida como um estimulante no momento de diversão entre amigos. Uma das consequências dessa realidade é a alta taxa de relações sexuais sem proteção entre jovens, além de casos extremos em que acontecem brigas e acidentes. Então, aqui, este tipo de argumento é muito bom também de ser utilizado e fácil de ser identificado nos textos, porque nós trazemos uma causa, a causa aí está o quê? O excesso de uso da bebida alcoólica pelos jovens. E para reforçar isto, de que isto está piorando, está aumentando, os jovens estão usando cada vez mais a bebida para um momento de diversão, ele se utiliza de uma consequência. Qual é a consequência dessa causa? O que é que acontece com este consumo exacerbado? Isto faz com que o leitor consiga compreender melhor a sua ideia, consiga identificar melhor o seu ponto de vista, porque no momento que ele está dando a causa está dando a consequência, para aquela causa, eu já consigo me policiar muito bem do que ele está defendendo e consigo me encaixar quais são as consequências disso. Veja como o meu texto fica maravilhoso quando eu consigo utilizar esta estratégia argumentativa. Claro, não temos só uma, nós temos várias estratégias argumentativas que vimos anteriormente para fazer o leitor acreditar naquilo que estamos falando. Argumentação na linguagem publicitária. Prestem bem atenção para esses dois desenhos, essas duas imagens. Quero que vocês percebam, de antemão, a presença da argumentação não só nos textos, gênero textual, artigo de opinião, ou debate, como mencionei, ou carta aberta, gêneros esses que vocês já estudaram. Mas quero que vocês percebam na publicidade, nos anúncios, a presença do fazer você acreditar que você precisa consumir aquele produto. E como é que ele faz isso? Ele utiliza estratégia argumentativa para você comprar um produto que você não precisa muitas vezes, para persuadir você, para fazer você acreditar naquilo. Um exemplo está aqui. Esta primeira imagem nós vemos uma propaganda da Havaiana. E quem é que está utilizando essa Havaiana? Preta Gil está utilizando essa Havaiana. E ela diz assim: essa é a minha, qual é a sua? É um discurso pequeno, aparentemente, mas ele diz muito, ele é poderoso, porque quem está falando é uma autoridade, não no sentido de mandar, mas no sentido de ser uma pessoa de status, de conhecer muito da beleza, do bonito, do que fica bom em você. Aí você passa e vê uma propaganda dessa, você diz: se Preta Gil também tem essa, eu também vou ter a minha. Olha aí a estratégia argumentativa, o tipo de argumentação na propaganda, fazendo você comprar um produto que muitas vezes não precisa, mudando uma opinião em você. Eis aí a maior prova, para não me deixar mentir, o poder da linguagem, o poder da nossa argumentação.
Este é um outro exemplo, certo, de dois cantores muito bem conhecidos, chamando você para comprar nessa loja, Marabras. E eles não dizem nada, eles simplesmente fazem um ato, mas o ato dele também é uma argumentação, porém de maneira oculta, implícita. O ato dele diz: venha comprar, você precisa comprar, aqui tem tudo de bom. Venha comprar. Então, isto é uma argumentação de autoridades no sentido de que eles são pessoas de status que a população almeja conhecer. E se estão ali, chamam as pessoas de uma certa maneira. Então, perceba que a argumentação ela não só está em um texto escrito, formal, mas também nas propagandas, aquelas que nós vemos diariamente quando saímos de casa ou na TV. Aqui, para finalizar, vamos só caracterizar rapidamente este argumento, defender um ponto de vista, ele se constitui em cima de uma tese. Claro, a argumentação está dentro de um texto temático, rodeado por ideias e conceitos, possui uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade? Persuadir, convencer, fazer você acreditar em tal ideia que está sendo defendida. Dirigida a um auditório, claro, nós quando produzimos um texto argumentativo, ele é dirigido a um certo grupo de pessoas, né? A um certo público. E nossa linguagem depende muito disso. Encontra-se em diversas situações comunicativas, como mostrei anteriormente, possui caráter dialógico, é, em suma, um ato de agir sobre o outro, interferindo nas suas opiniões. Um ato de agir sobre o outro. Eis aí as propagandas para não me deixar mentir, o poder que tem a argumentação. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero poder mediar outra aula novamente. Bons estudos e fiquem bem.